Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jailson Silva, da Universidade Federal do Ceará. Nós estamos aqui num espaço destinado ao ensino e à aprendizagem da história, o grande espaço do Laboratório de Ensino de História, junto com a sala do PIBID. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história pública e sua relação com o saber histórico, ao modo como nós nos relacionamos cotidianamente com o conhecimento histórico e como esse conhecimento histórico ultrapassa a dimensão específica da sala de aula, como ele transborda do espaço restrito da academia e se espalha por nossa vida cotidiana. Então esse mais ou menos vai ser o tema da nossa conversa, vai ser sobre a relação que nós estabelecemos com a história enquanto vida e não apenas enquanto saber acadêmico, que vai motivar e que vai alimentar a nossa conversa. Primeira coisa que talvez a gente precisamos dizer em torno disso é que o conceito ou a discussão sobre história pública, ela remonta aos anos 1970. Alguns países, particularmente países de língua inglesa, sobretudo a Austrália e também os Estados Unidos, já naquele momento começavam a discutir a relação que a história tem com o público. Público aqui não é entendido apenas como plateia, não é público na perspectiva daquele que apenas assiste um espetáculo. Como nós falamos, o público do cinema foi grande, o público do teatro foi imenso. Não, o público entendido como o espaço onde as coisas acontecem. Então o público muito mais nessa dimensão de lugar de acontecimento da história do que necessariamente de plateia. Então as primeiras discussões sobre história pública estavam voltadas para a compreensão e a reflexão de como o saber histórico é apropriado, construído e usado nos espaços públicos. Partia-se mais ou menos de uma percepção bastante aquilada, bastante significativa, de que nós não aprendíamos história apenas na escola. Não é na escola, não é na sala de aula, não é ensinando a disciplina escolar história que nós efetivamente aprendemos história. Nós aprendemos história ali e aprendemos história em muitos outros espaços. Então a história não é um conhecimento que se restringe ao espaço escolar. Essa é a primeira grande observação que precisava ser feita e que estava sendo posta ali. Então nós sabíamos que aprendíamos história no cinema, mas sabíamos que aprendíamos história no museu, sabíamos que aprendíamos história no arquivo, sabíamos que aprendíamos história então em diversos espaços e de diferentes modos. Desde 1920, para se ter uma ideia, já havia algumas teorias pedagógicas que nos diziam que nós aprendíamos muito pelo olhar. O que é que estava dito por trás dessa expressão? Que nós aprendíamos muito história, por exemplo, a partir do cinema. Isso nós estávamos falando ainda em 1920, 1930, já começavam as primeiras discussões sobre o papel, por exemplo, da imagem na construção do conhecimento histórico. Quer dizer, como uma imagem me ajuda a entender a história, como uma imagem me ajuda a construir uma reflexão mais aprofundada sobre a minha condição de sujeito. Por que essa expressão final, condição do sujeito? Porque o conhecimento histórico é, antes de tudo, uma reflexão sobre isso, não é? Se o conhecimento histórico, se me perguntam ou se lhe perguntam para que serve o conhecimento histórico, você pode dizer que o conhecimento histórico serve para lhe ajudar a você construir uma imagem de si, uma imagem de sujeito, para você perceber o seu lugar no mundo. E o mais importante, não se apacentar com isso, não se conformar com isso. É descobrir o seu lugar de sujeito no mundo e não se conformar com essa descoberta. É acreditar que é possível ser e fazer mais. Então, lá nos anos 20, voltando ao raciocínio, já começamos a discutir com outra terminologia teórica, com outra preocupação metodológica, como nós aprendíamos o passado. A história pública, então, se volta especificamente para refletir sobre isso, como nós aprendemos o passado.
Como eu estava dizendo, ficava mais ou menos claro que se aprendia o passado de diversas formas. A disciplina escolar, a história que era ensinada na escola, era uma das muitas formas a partir das quais nós aprendíamos o passado. Não era a única, não é? E daí, como é que a gente dá um salto disso e traz a história pública para um debate na academia? A percepção de que você aprendia história de diversas formas, então, fez com que nós aprendêssemos ou fôssemos obrigados a refletir sobre o que fazemos com o que aprendemos. O que fazemos com o passado? O que fazemos com a história? Né? O que nós executamos quando aprendemos o passado, quando, de certa forma, nos colocamos diante dele. É nessa segunda dimensão que a história pública vai atuar de forma mais específica, não apenas nos dizer onde ou como nós aprendemos o passado, mas o que fazemos com isso que aprendemos. Né? Então, havia ali a necessidade de se estabelecer uma distinção, que foi aos poucos se aprofundando, entre a história disciplina e a história vida. Não é uma distinção nova, ela já havia sido proposta desde o século XIX, que já se propunham essas divisões, essas separações ou esses entendimentos distintos entre o que é a história conhecimento e o que é a história vida. Né? Como elas se distanciam, como elas se separam, mas também como elas dialogam, como elas não estão efetivamente destoadas, dicotomicamente separadas, né? Elas têm pontos de convergências. Então, o que se estava procurando era entender as suas especificidades. Quando hoje, por exemplo, nós escutamos um debate forte na sociedade brasileira se nós devemos ou não ter disciplina escolar, história, dentro do currículo de formação dos nossos alunos, e esse é um debate muito atual, constantemente nós estamos vendo na grande mídia discussões sobre a carga horária da história, sobre se devemos ou não ensinar história, qual a importância que tem o ensino da história. Essa não é uma discussão nova, ela é, em grande medida, denúncia, tradução de uma temporalidade específica na qual nós estamos vivendo, cujo sentido pode ser evidenciado no ataque à história. E isso tem uma reverberação muito contundente. Estão atacando a história porque perceberam duas coisas. A primeira, a história é perigosa. Essa não é uma descoberta nova, não é? Vários autores já disseram isso. A história é perigosa. Perigosa no sentido de que ela transforma as pessoas e que, portanto, ela pode transformar o mundo. Há uma outra descoberta, essa talvez mais recente, é que, além de perigosa, a história é fascinante. Ela é sedutora. A história tem um ar de sedução. Muitos diziam, ou ainda dizem, que a história não é sedutora, que a história não é atraente, que a história estava no currículo escolar como algo que tem a ver com a decoração, como decorar mais especificamente, e esse verbo não é escolhido por acaso, né? Decorar em dois sentidos, decorar apenas como adorno, quer dizer, aquilo que não é o essencial do currículo, aquilo que apenas enfeita o currículo, por isso a gente dizia a história é uma disciplina decorativa. E decorativa também é próxima ao sentido de memorização. Ela era decorativa porque ela apenas propunha a memorização de nomes, de datas e de fatos. Sendo então decorativa, ela não era importante. Hoje, nós sabemos que ela é importante, primeiro porque ela é perigosa e segundo porque ela é sedutora. Deixe-me então dizer um pouco por que é que a história é sedutora. O que está por trás dessa expressão? A história é um saber sedutor. Ele é sedutor porque, se você observar o quanto de história que nós consumimos cotidianamente, fora da escola, fora da universidade, fora desse espaço específico, você, eu, todos nós vamos tomar um susto. Nós gostamos de história. Primeiro, gostamos de história como narrativa. A história como contar é sedutor. Todos nós contamos histórias. Se um dia vocês quiserem saber o que é que o mundo pensa, imagine se alguém tivesse acesso à sua senha do Facebook e olhasse todos os seus inbox. Aí você ia ver como você faz narrativas. Algumas até que você quer manter em segredo, certamente. Eu espero que consiga mantê-las. Mas, se você abrir
o seu WhatsApp ou qualquer outro aplicativo, você vai ver como há narrativa. Então nós precisamos da narrativa. A história, enquanto narrativa, é uma condição inerente à nossa formação como seres humanos. Nós nos tornamos humanos na medida em que conseguimos narrar as coisas. Há uma passagem muito bonita comentada pela autora Hannah Arendt acerca da descoberta da história, quando Ulisses, o personagem de Homero, vê sua própria vida sendo narrada por outro. Quer dizer, a sua vida sendo narrada por outro faz com que Ulisses tenha consciência da história. Quer dizer, a história é aquilo que pode ser narrado e que pode ser inclusive narrado por terceiros. Eu dizia que a história é sedutora, então, primeiro, porque ela não se separa da narrativa e, como narrativa, nós a amamos. Embora não sabamos que esse amor tem a ver com a história. A segunda dimensão sedutora da história é que esse narrar é cotidianamente apresentado, ele cotidianamente se faz presente nas diferentes interações com o mundo que nós estabelecemos. Num exemplo prático, se você ainda assiste TV, você sabe que na grande TV brasileira nós sempre temos uma novela de época. O que é novela de época? É uma novela que se remete a uma época, normalmente pretérita, não é? É uma novela sobre os anos 20, é uma novela sobre o século XIX, é uma novela sobre 1940, é uma novela que se dá nos anos 70, apenas para ficar na televisão. Por que é, então, que nós temos tanta paixão, tanta necessidade de ver uma narrativa sobre o passado? Uma narrativa feita numa chave ficcional, quer dizer, é uma obra de ficção, mas que se ambienta no passado. Por que o passado se apresenta como sedutor? Isso para falar da televisão. Você vai ao cinema e o que tem de filmes históricos, não é? É quase impossível você passar um ano em branco, por exemplo, pensando no grande cinema do mundo, o cinema hollywoodiano. É quase impossível que você passe um ano em branco sem ter uma obra histórica, seja ela ficcional, seja ela documentarista, mas você sempre vai ter filmes históricos, não é? Isso abre uma outra discussão, que é como a história lida com o cinema. Uma coisa é a história no cinema, outra coisa é a história do cinema, outra coisa é a história feita através do cinema, não é? Então você tem, por exemplo, filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. É quase como uma febre, não é? Não apenas no cinema, mas se você vai ao espaço cotidiano, se você transita pela cidade, se você frequenta uma banca de revista, ao entrar nessa banca de revista, o que é que você encontra? Uma prateleira de autoajuda. Antigamente tinha uma prateleira de sexo também. Essa prateleira foi retirada graças à chegada da internet, porque os filmes de sexo estão todos lá. Mas você ainda tem uma prateleira de autoajuda, você ainda tem uma prateleira de história. Está lá, filmes, revistas, DVDs, não exatamente como filmes, mas como jogos. Passando agora para uma terceira plataforma, você entra nos jogos. Se você tem ou convive com adolescentes, você sabe que esses jogos conversam muito com a história, né? Para citar alguns, LOL, Dota, The Witch. O que mais? Vocês que conhecem mais jogos do que eu devem estar aí lembrando de um outro, quem joga ou quem tem adolescente. God of War, Deus da Guerra. Todos são jogos que trabalham com a história. Então a história tem essa dimensão fascinante, essa dimensão de atração. O que não quer dizer que nós estamos lidando especificamente com o conhecimento histórico tal qual ele é tratado na disciplina escolar ou como ele é tratado na academia. Aqui me permita só uma observação. Muitas vezes a gente escuta dizer que a academia, aqui entendida como universidade, produz um conhecimento que vai passar por uma transformação, ser didatizado, é esse o termo que se usa, para chegar na escola. E se confunde esse processo de transformação do conhecimento acadêmico em conhecimento escolar como sua simplificação. É como se o conhecimento acadêmico fosse mais complexo do que o conhecimento escolar. Eu não tenho tanta certeza de que o conhecimento escolar é mais simples do que o conhecimento acadêmico. Me parece que ele é um conhecimento específico. A diferença entre a história produzida e tratada na academia e a história produzida e tratada na escola, portanto, não é uma diferença de nível, é uma diferença de sentido, é uma diferença de razão de ser.
Estranho seria se a escola pesquisasse mais do que a universidade. A razão de existência da escola é uma, a razão de existência da universidade é outra. Portanto, nós produzimos e tratamos história de modos diferentes, mas não hierarquicamente colocados. Não é apenas uma questão de nível. Na academia se sabe mais do que na escola. Não, o que se faz na academia é diferente do que se faz na escola. Né? Isso também tem a ver com história pública, porque é na escola que nós construímos muito do nosso senso de passado. Nós estamos falando da academia de história, nós estamos falando de um curso de história, nós estamos falando de um bacharelado na história, nós estamos falando de uma licenciatura em história, mas isso não é a ordem de uma sociedade. Né? Os indivíduos não são obrigados a ir para a universidade para fazer uma graduação em história. Eles são ensinados a entender a história na escola. Eles têm história na escola. Eles vivem história como conhecimento escolar lá na sua escola. Então ele vai até o ensino médio. Eu falei rapidamente sobre o currículo porque essa discussão sobre como se coloca a história dentro do currículo, ela não é nova. Recentemente, uma iniciativa popular tentava aprovar uma lei, por exemplo, que retirava das universidades públicas os cursos chamados de humanidades, uma expressão genérica e difícil de definir. Há um professor, Fernando Catroga, da Universidade Portuguesa, Universidade de Coimbra. O professor Fernando Catroga, numa palestra, disse algo que, a despeito do seu caráter explosivo, a sua fala nos fazia refletir muito sobre a maneira como nós concebemos, a maneira como nós concebemos o conhecimento histórico e o conhecimento científico. Dizia o professor Fernando Catroga, para explicar o que era humanidades. Ele dizia assim: fala-se muito das ciências humanas, sem defini-las. Eu, dizia o Catroga, acredito que toda ciência é humana. Mesmo a matemática, mesmo a física, mesmo a química. Eu só vou dizer que as ciências não são ciências humanas no dia em que vê um símil fazendo ciência como os homens e as mulheres fazem. A ciência é humana, sempre foi. E a menos que me prove o contrário, continuará sendo sempre como uma ciência humana. É claro que ela tem suas especificidades, né? Mas nós hierarquizamos o mundo de forma que parece que as ciências consideradas duras são mais importantes do que as ciências consideradas moles. Não sei exatamente o que essa divisão quer dizer, mas é assim que ela é tratada em determinadas áreas. Pois bem, um projeto de ordem popular, eu não diria de apoio popular, porque aí é um outro conceito, né? Mas esse projeto propunha, como eu estava tentando dizer, a retirada do conhecimento dos cursos de licenciatura das universidades públicas. O argumento era muito simples: esses cursos não contribuem para nada. Na minha modesta visão, isso denuncia o medo da história. Se não é importante, por que tanta preocupação com a história, com a sociologia, com a filosofia, com a antropologia? Os mesmos que dizem que esses cursos são desimportantes são os que deles têm medo. E têm medo, me parece, porque não lhes compreende. Não é? Essa é uma coisa importante de ser dita. Tudo isso retoma a relação que nós temos entre história pública e a apropriação do saber histórico. Não é? As discussões sobre a história estão postas na nossa sociedade, não de hoje. Basta ver que os militares, durante os anos de 1964 e 1985, quando estiveram no poder no Brasil, tiveram uma imensa preocupação de cuidar do conhecimento histórico, dando a esse conhecimento histórico um posicionamento específico dentro da formação dos alunos da educação fundamental, né? A LDB de 1971 já dizia isso, já juntava os conteúdos em moral e cívica, depois em OSPB, para o chamado científico, naquele tempo não se chamava ensino médio, era segundo grau, e era tudo vinculado a essa ideia de tomarmos cuidado com a história, esse conhecimento explosivo, né? Então nós vamos pensar a relação entre história pública e saber histórico
partindo do princípio, por exemplo, da relação que há entre história e passado. Né? Há uma expressão que foi usada há algum tempo que dizia: há mais do que o passado na história. Essa expressão, há mais do que o passado na história, me parece muito tradutora daquilo que nós compreendemos como história. A história não se restringe ao passado. A história não é um conhecimento do passado. Não há história sem a percepção do seu lugar no presente. Portanto, a história não é um conhecimento sobre o passado como algo dado, acabado, morto, encerrado, resolvido. A história é antes um questionamento, não apenas sobre o passado, mas sobre a sua própria condição de sujeito. Cada vez que essa percepção da história como questionadora vem à tona, as reações daqueles que não querem uma sociedade que se questiona também aparecem. Não é à toa, repito, que nós estamos vivendo um momento de ataque à história. O ataque à história acontece exatamente porque a história põe em evidência, traz à tona a sua dimensão contestadora. E aqueles que não querem uma sociedade que contesta as ordens estabelecidas se sentem incomodados com essa história que ocupa o espaço, que tensiona os poderes, que questiona as verdades. Mais um detalhe: acabamos de usar a expressão questionar a verdade. Por que os historiadores falam tanto em questionar as verdades? Por que os historiadores, vez por outra, dizem que a verdade morreu, que não há verdade absoluta, que não há verdade histórica, que a verdade é um ponto de vista, que a verdade é relativa? O que isso quer dizer? Não quer dizer, lhes garanto, que se faz história de qualquer jeito. Jacques Legoff, um historiador francês bastante conhecido, num pequeno livrinho, uma coletânea de ensaios, nos quais os grandes historiadores do século XX, da segunda metade do século XX, muitos deles vinculados, todos eles, eu diria, vinculados à chamada Escola dos Análises, o Legoff, o Emmanuel Leroy-Ladurie, o Philippe Arrier, mais outros que eu esqueço o nome, escreveram um pequeno livrinho chamado Nova História, uma tradução portuguesa da editora Teorema. Em português de Portugal saiu inclusive com o título História Nova, e não Nova História. Nesses textos, que são pequenas entrevistas, o Jacques Legoff faz uma reflexão sobre verdade e história, muito rápida, mas que serve para cintilar, para fazer brilhar a responsabilidade que o historiador tem no mundo. Ele diz mais ou menos o seguinte: é verdade que o historiador se separou da verdade. É certo que o historiador, de algum modo, questionou a verdade, mas ele só se afasta da verdade porque ele se aproximou ainda mais da ética e da crítica. No momento em que nós relativizamos o conceito de verdade, nós também nos apropriamos, nos aproximamos, nos achegamos a uma reflexão crítica e ética sobre a história. Então, dizer que a história não tem verdades não significa dizer que tudo nela está autorizado. Dizer que a história dialoga com a multiplicidade relativa da própria vida não significa dizer que se faz ou se escreve história de qualquer jeito. A história não se separou nem da ética, nem da crítica. Por que isso é importante quando falamos em história pública? Porque hoje se tornou comum a apropriação desse fascínio que a história possui, como falávamos alguns minutos atrás. A história é fascinante. Ela está no cinema, ela está no teatro, ela está na música, ela está na televisão, ela ocupa o nosso cotidiano. Ela está na rede social, nas redes no plural. E o que é que acontece? Se apropriando desse fascínio que a história exerce, autores poderosos têm escrito aquilo que eles chamam de história. História não é narrativa apenas, a narrativa é uma dimensão da história.
A história não se separa também da crítica, a história não se separa da análise, a história não se separa de uma reflexão aprofundada sobre as coisas. A história não é o exótico, a história não é o anedótico, a história não é o pitoresco. Tratar a história desse jeito é fazer exatamente o contrário daquilo que ela, enquanto ciência, enquanto saber, prega. Ela prega o oposto disso tudo. A história não é o anedótico, a história não é a fofoca. Ainda que você possa fazer uma história sobre fofoca, ainda que você possa fazer uma história sobre o anedótico, você não pode se separar, você não pode se esquivar do questionamento do sentido que esse anedótico tem. Há um sentido que se insinua, o sentido daquele que faz a anedota e o sentido daquele que lê a anedota, não é? Então, um autor, quando se propõe a escrever sobre história e transforma a história num conhecimento anedótico sobre o passado, efetivamente ele não está fazendo história. Não é qualquer lida com o passado que pode ser chamada de história. Não é? É um lidar com o passado muito específico, o fazer história. O fazer história, enquanto conhecimento histórico, enquanto produção histórica, exige uma heurística própria, que não se encerra na leitura do documento. Muitas vezes os autores que escrevem essas histórias, que eu estou chamando aqui de história anedótica, se valem para dizer suas coisas do documento. Simplesmente ele diz assim, mas isso está no documento. Ora, pois, desde o começo do século XX, que os historiadores profissionais têm dito que não se faz história de joelhos diante do documento. O documento é uma parte a ser pensada pelo trabalho do historiador, em seu contexto, em seu texto, em seu pretexto, em seu dito, em seu interdito. Interdito aqui no duplo sentido, né? Daquilo que foi proibido de ser dito e daquilo que é dito, mas não está dito. É o interdito nesse duplo sentido. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque essa história anedótica ela é uma história fascinante. Você entra em qualquer livraria e você vai encontrar dúzias desses livros, né? Que gostam de se apropriar do termo história. Por que eles se apropriam do termo história? Porque eles sabem que esse termo vende, que esse termo é sedutor. Eles costumavam dizer que vendiam mais do que os historiadores profissionais, porque os historiadores profissionais escrevem ruim. Não vou entrar nesse mérito, porque isso aí é uma questão muito subjetiva, mas eu lhes garanto que tem grandes historiadores que escrevem grandíssimos livros, deliciosamente escritos e saborosamente lidos, não é? Grandes historiadores. É interessante você pensar as narrativas que são feitas em torno dessa coisa de dizer que o historiador escreve mal. Acho que andaram lendo outras coisas e não o que tem sido produzido na academia recentemente. O professor Jurandir Malerba também tem um texto sobre isso, publicado na revista História e Historiografia, em que ele abre o título do texto com a expressão dos historiadores na berlinda, porque os historiadores precisam, em alguma medida, dar uma resposta a isso que tem sido produzido sob o nome de história, né? Não é tão fácil assim se fazer história. O que não quer dizer que a história é um território exclusivo dos historiadores. Não é. Senão nós não estaríamos aqui tratando de história pública. Lidar com o passado ou lidar com a história não é uma exclusividade do historiador, como lidar com a língua não é uma exclusividade do poeta, né? Trabalhar com a palavra não é uma exclusividade do literato. A história, portanto, não é uma exclusividade do historiador. Nós temos cineastas que fazem, que lidam com a história, nós temos literatos que lidam com a história, nós temos poetas que lidam com a história, escritores de um modo geral, memorialistas, jornalistas, todos lidam com a história, né? Mas há que se pensar um modo específico de se tratar a história, tanto quanto disciplina, quanto saber acadêmico, né? Que se faz na universidade. Eu disse que a gente poderia pensar a relação entre história e passado e comecei a dizer que a história não se reduz ao passado. Então, voltando a essa relação entre a história e o passado, eu lembro um pouco da frase que o David Lowenthal, um pesquisador que atua na área da geografia e da história, pronunciou certa feita,
para explicar um pouco essa relação história e passado, dizendo mais ou menos o seguinte, que a história e o passado se relacionam a partir de dois sinais, de menor e de maior. De certa forma que, de algum modo, nós podemos dizer que o passado é maior do que a história, e seria maior porque a história, quando vai estudar o passado, não consegue trazer à tona o passado em sua integralidade, quer dizer, o exercício de pesquisa histórica não consegue capturar a integridade do passado, não consegue trazer à tona o passado inteiro. Ao mesmo tempo, também podemos dizer que o passado é menor do que a história, porque a história não é só o passado. A história engloba em si as percepções de presente, de futuro e de passado. Nós estamos vivendo agora um momento particular no qual as nossas perspectivas de futuro estão esvaziadas ou distópicas. Daremos um exemplo. Vá ao cinema. Observe. Daremos um exemplo. Vá ao cinema. Observe os filmes que tratam do futuro. Nós temos dificuldade de imaginar um futuro positivado. Estou tratando do cinema, mas isso vem da literatura, isso atravessa outras produções artísticas. Aprofundando, pegue o cinema e olhe como o mundo será destruído por um alien, por um vírus, por um meteoro, por uma catástrofe natural, por uma própria criação humana, pela invasão. De algum modo o mundo vai se acabar. Nós temos uma dificuldade de imaginar um futuro positivado, um futuro idílico, um futuro desejoso, um futuro de felicidade. Nossos projetos de futuro em alguma medida fracassaram e nós estamos com dificuldade de criar outros projetos de futuro. Isso reverbera, por exemplo, na arte que nós temos produzido, na sua dimensão mais imediata do grande cinema, como eu estava dizendo. É o que nós chamamos de uma visão distópica do mundo, não mais uma visão utópica, mas uma visão distópica. Né? Não vou citar filmes, mas não é difícil vocês lembrarem algum em que o mundo se acaba por uma catástrofe natural ou por um alien, como eu disse. Então, quando a gente lida com a história, e a gente sabe que a história não é só o passado, que ela engloba em si uma sensação de futuro, uma percepção do futuro, um universo de futuro, né? uma forma de entender essa relação entre história, passado, presente e futuro, é você, por exemplo, observar como a história é tratada no seu cotidiano. Darei um exemplo mais uma vez, apenas para encerrar o raciocínio. Se você observar sua cidade é marcada, ela é cheia de pontos referenciais da história. Um edifício, uma rua, um monumento, e o monumento histórico tem uma dimensão particular, né? Porque o monumento histórico, aquele monumento que foi construído como monumento, ele é diferente daquele que se sacraliza como monumento, né? Como é que a gente faz essa distinção? Você tem um obelisco numa praça que foi construído para rememorar os 50 anos de emancipação do município. Então, veja, ele já nasce como um ato de memória sobre um evento anterior. Mas você pode ter um outro monumento que se sacralizou como monumento, que ganha um uso cotidiano e que necessariamente não foi feito para ser monumento. Ele se monumentaliza. O processo que faz com que ele ganhe esse sentido na cidade pode ser outro. Uma rua onde aconteceu algo, como por exemplo o assassinato de alguém ou a descoberta de uma traição ou uma história de fofoca e que passa a existir no imaginário popular de um outro jeito, ela também se monumentaliza. Gostaria de enfatizar esse papel do saber histórico, da história pública e da cidade de uma forma singular. E quero tratar, por exemplo, da maneira como nós transitamos pela cidade, pensando mais particularmente os nomes que permeiam a nossa cidade. Há uma historiadora, Sandra Jataí Pesavento, que forjou e criou uma expressão que se tornou muito comum entre os historiadores. É a expressão que diz assim: a cidade é um palimpsesto. Palimpsesto era um tipo de suporte na antiguidade em que eram
feitas às escritas, não é? Era um tipo de papel grosso, podemos chamar assim, um tipo de papel grosso, que depois que uma escrita era feita, ela poderia ser raspada para que uma nova escrita viesse à tona. Então você escrevia, depois de um certo tempo, se houvesse necessidade, você raspava para poder escrever de novo. A cidade é mais ou menos isso, né? A cidade está permeada por camadas de cultura, por camadas de história que vão se sobrepondo. Uma camada é raspada e outra se sobrepõe. Assim como no caso do palimpsesto, onde a camada inferior, a camada anterior, ainda deixava suas marcas e ainda podia, em alguma medida, ser vista e interpretada, do mesmo jeito é a relação que nós temos com a história e a cidade, com a história e o público, com a história e o espaço público. Está sempre ali, em algum modo sendo insinuado, as tramas e os dramas pelos quais a história foi dada a existir. Então, se você observar a sua cidade, se você observar seu cotidiano, você vai ver marcas nessa cidade que remontam às disputas. De novo, o Legoff. O Legoff disse, por exemplo, que quando você está diante de um monumento, quando você está diante de um documento, você deve sempre lembrar que aquelas coisas não são dadas a existir por acaso. Quando a gente vai dar aula na nossa cidade, seja Sobral, seja Quixadá, seja Horizonte, seja Fortaleza, qualquer cidade, seja fora, dentro do Ceará, a gente, quando vai dar aula na nossa cidade e a gente leva a nossa turma para conhecer a cidade, a gente muitas vezes cai numa armadilha sedutora, que é a armadilha de contar a história da cidade como uma história de heroísmo, de contar a história da cidade apenas a partir da visão de que aqui são os grandes monumentos e os marcos identitários da cidade. A gente não observa, por exemplo, como essa nossa narrativa soterra uma série de outros sujeitos históricos. Você faz uma narrativa da cidade, muitas vezes dizendo, aqui é a casa do prefeito, ali é o palácio do bispo, aqui é a principal ponte, ali está o principal edifício, esta é a praça da matriz. Sem perceber, você está fazendo uma narrativa dos heróis e fazendo uma narrativa da elite. Aquela mesma que muitas vezes você quer questionar. Então, quando a gente olha para a cidade e vê, e é inclusive seduzido por esses marcos identitários, não é à toa. Eles estão ali para isso, para nos seduzir. Então é preciso que a gente aprenda a olhar para esses marcos, questionando como eles foram dados a existir, como a sua existência se torna ainda tão presente e importante, de tal forma que nós parece que não conseguimos fazer uma narrativa da cidade, portanto uma narrativa de nós mesmos, sem tomarmos esses elementos identitários como pontos incontornáveis da narrativa, como encruzilhadas pelas quais obrigatoriamente teremos que passar para dizer como nós nos tornamos o que somos. E quando a gente faz isso, a gente deixa de fora uma série de sujeitos que, entendendo uma relação direta com a história da cidade, em sendo também eles construtores e viventes dessa cidade, não se sentem membros contemplados nessa narrativa. É preciso que a gente aprenda a contar uma outra história da cidade. Uma história que, atravessando o espaço público, olhem outras marcas, olhem o sentido que é dado às antigas marcas. Nós costumamos fazer um discurso, muitas vezes perigoso, de simplesmente dizer assim, olha, mas picharam tal monumento, e a gente não procura entender a razão da pichação. Para nós, aquele monumento significa uma coisa, para aquele que pichou, possivelmente significa outra. Esse sentido outro, que o outro atribuiu ao monumento, precisa ser também uma preocupação de quem faz história, de quem pensa história, de quem convive, de quem ama a história. Então, quando a gente começa a pensar o modo como nós lidamos com o saber histórico, para fechar essa nossa conversa de hoje, nós precisamos primeiro entender que o saber histórico que está na sala de aula não é inferior ao saber histórico que está na academia, ele é distinto. Nós precisamos saber que o saber histórico não se faz apenas na escola. É preciso aprender a olhar a cidade, é preciso aprender a ampliar, é preciso questionar e tensionar a relação que nós temos com a história, com a vida, com o passado. Uma sentença, talvez, deva guiar toda e qualquer preocupação que a gente tem com a história. É sempre a mesma pergunta que parece alimentar o nosso desejo de história. E esse desejo
que está tão presente na sociedade brasileira. Como eu disse, se a sociedade brasileira está cada vez mais consumindo história, inclusive como anedota, é porque ela tem um desejo de história, há uma vontade de conhecer história, e que muitas vezes nós não estamos atentos a esse desejo, a essa vontade. Né? Você abre, por exemplo, uma rede social e você vê uma infinidade de fake news. Não é? Como é que nós viemos a dar nessa condição na qual a verdade não tem mais valor? Será que isso é característica desse tempo ou não? Quando você abre, por exemplo, o seu telefone e vê na sua rede social uma série de informações que não tem referenciais, que não tem nenhuma clareza, que não tem nenhuma profundidade, isso é ou não denúncia do nosso tempo? Infelizmente, o mundo não é feito apenas pelos acadêmicos. É preciso que os acadêmicos aprendam a lidar com a complexidade do mundo. E é preciso que eles estejam atentos às capacidades comunicativas que esse mundo tem. O papel do historiador é o papel de crítica, é o papel de questionamento. E ele só pode fazer isso se ele abrir os olhos para o público, para a história pública, para o seu poder, como forma de conversação comum. A sentença que eu gostaria de deixar é sempre a mesma. Para sermos humanos, precisamos sempre estar diante dessa pergunta que nos fustiga e que nos incomoda e impulsiona. Como nós chegamos a ser o que somos? Como nós nos constituímos sujeitos? Como nós nos formamos e como nós somos formados e formadores dos outros? Então, se você quiser saber mais sobre isso, não deixe de participar do encontro estadual de História, organizado pela ANPU, com a participação da Secretaria da Educação. Lá nesse encontro, a professora Isabel Lustosa vai dar uma belíssima palestra sobre História Pública e o Saber Histórico. Inclusive, ela vai possivelmente retomar uma discussão que ela tem feito nos seus trabalhos em livros, como, por exemplo, que ela escreveu para explicar a história do Brasil para seu filho, né? Um dos historiadores mais famosos, vou só mostrar a vocês um livrinho, um dos historiadores mais famosos da França, também já trabalha com essa dimensão da história pública, né? Que é essa história que quer atingir um público maior. O Michel Bouvel escreveu um livro chamado A Revolução Francesa, explicada à minha neta. Né? Quer dizer, você vê, é um historiador que tem uma larga experiência como pesquisador e que faz um livrinho para explicar a Revolução Francesa à sua neta, porque ele sabe da importância da história, né? O mesmo a professora Isabel Lustosa fez também, explicando a história do Brasil ao seu filho no livro, que fez muito sucesso. Então não deixem de vir, não deixem de participar, espero que vocês tenham aproveitado um pouco. Numa próxima oportunidade a gente pode se encontrar pessoalmente. Quando vierem a Fortaleza, tenho certeza que a Universidade Federal do Ceará está de portas abertas, o Departamento de História, o Laboratório de Ensino de História, estamos todos de porta aberta para recebê-los. Um abraço e até breve.